Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo de resposta no domínio do tempo, ok? Agora estudando um pouquinho sobre os sistemas de segunda ordem, tá? Os sistemas aí mais utilizados na teoria de controle, etc, ok? Então considere um sistema de segunda ordem, tá? Segunda ordem S ao quadrado, normalizado para ganho unitário, quando S é igual a zero. Então aqui ele foi normalizado para ganho unitário, tá? O que acontece? O que é o ganho unitário aqui? Quando S for igual a zero, né? Isso aqui vai ficar zero, isso aqui zero e vai estar ômega n ao quadrado mais ômega n ao quadrado, né? Então fazendo a divisão aqui, fica com ganho igual a 1, ok? Então, essa função de transferência aqui do sistema de segunda ordem, né, padronizada aqui, ela tem ganho unitário 1, tá? Vale a pena enfatizar essa questão, ok? Então, temos aqui g de s igual a y de s sobre u de s, né? Saída sobre a entrada, etc, né? Igual ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 ômega n s mais ômega n ao quadrado, ok? Então, vale lembrar essa equação aqui da função de transferência do sistema de segunda ordem, ok? Vale a pena memorizar aí. Então, o comportamento dinâmico do sistema de segunda ordem é determinado inteiramente pelos parâmetros epsilon e ômega n, ok? O coeficiente ômega n maior que zero é a frequência natural não amortecida. Então, ômega n é a frequência natural não amortecida, tá? E o parâmetro epsilon é o coeficiente de amortecimento. Então, temos epsilon, coeficiente de amortecimento, tá? E ômega n é a frequência natural não amortecida, ok? Então, esses são os dois parâmetros aqui utilizados aí como parâmetros da função de transferência de um sistema de segunda ordem, ok? Quais são as suas raízes aqui? Quais são os seus polos, né? As raízes aqui do denominador da função de transferência, tá? São dados por S1 e S2, tá? Que é igual a menos fator de coeficiente, ou coeficiente de amortecimento ou fator de amortecimento, vezes a frequência natural, tá? Mais ou menos ômega n raiz de epsilon ao quadrado menos 1, ok? Isso para o sistema de segunda ordem, tá? Bom, aí o que acontece? A gente classifica o sistema de segunda ordem conforme o coeficiente de amortecimento, tá? Então, para que o sistema seja estável, é necessário que os polos S1 e S2 estejam localizados no semiplano esquerdo, aberto do plano S. Isto é, o coeficiente de amortecimento, né, epsilon, maior que zero. Pode assumir os seguintes valores, tá? Então, para os casos que o sistema é estável, ok, pessoal? Então, epsilon tem que ser maior que zero. Ok? Faz sentido? Né? Tem que ser maior que zero. Se for menor que zero, vai ficar com parte real positiva aqui, vai estar no semiplano direito. Ok? Bom, vamos lá. Então, para o epsilon de zero, né, maior que zero e menor que 1, né, os polos S1 e S2 são complexos conjugados e o sistema é dito subamortecido, tá? Então, aqui, ó. Então, vai ficar com raiz negativa, ok? Tendo raiz negativa, a gente tem né, polos complexos conjugados, né? Porque o epsilon, né, vai ser menor que 1, né? Então, a gente tem polos complexos conjugados. Então, o sistema é subamortecido, tá? Essa é a classe de sistema que a gente vai estar mais estudando, tá, pessoal? A maioria dos sistemas são sistemas subamortecidos aí, tá? Então, é um sistema com oscilação. Agora, para o epsilon igual a 1, os polos S1 e S2 são reais e iguais. E disse que o sistema tem amortecimento crítico, tá? Então, para o epsilon igual a 1, né? Então, não vai ter parte, a raiz aqui é igual a 1, né? Então, só temos a parte real, não temos parte imaginária. Então, sistema tem amortecimento crítico, tá? E para epsilon maior que 1, os polos S1 e S2 são reais e diferentes e o sistema é super amortecido ou sobreamortecido, tá? Então, aqui temos sistema de amortecimento crítico e aqui
superamortecido ou sobreamortecido, tá? E se epsilon igual a zero, o sistema não é estável e a resposta do sistema é oscilatória, isto é, sem amortecimento. Então, epsilon igual a zero, temos um sistema oscilatório, okay? E sem amortecimento, tá? Muito bem. Bom, vamos estudar agora os sistemas subamortecidos, né? Como que fica aqui, né? Como tinha dito para vocês, o principal sistema aqui que se encaixa como sistema subamortecido. Bom, aqui temos as raízes, tá? Então, vale a pena lembrar essa equação aqui, tá? Menos epsilon ômega n mais ou menos ômega d. Quem que é ômega d, tá? É a frequência natural amortecida, então é dado por ômega n menos 1 sobre ômega n raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, né? Isso tudo aqui vezes j, tá? Então, isso aqui é maior que zero, ômega d, frequência natural amortecida, tá? Então, a gente tinha lá a frequência natural não amortecida e ômega d é a frequência natural amortecida, tá? Então, frequência natural não amortecida e frequência natural amortecida, ok? Olha que interessante aqui, pessoal. Olha que legal isso aqui, né? Então aqui temos o plano complexo conjugado, tá? Isso aqui que é importante, ó. Isso aqui a gente vai usar muito quando a gente for estudar o lugar das raízes, o método de projeto aí de controladores. A gente vai utilizar, é importante que a gente conheça bem como que funciona o plano S, tá? Então, olha aqui, as raízes vão estar aqui, ó. Então, menos epsilon ômega n, né? Coeficiente lá de, só falar o nome certo, de amortecimento, tá? Vezes a frequência natural não amortecida, tá? Isso aqui é a parte real. Aqui, ômega n vai ser esse raio aqui, ó, até o polo complexo, tá? E o beta é esse ângulo aqui. A gente tem basicamente o número complexo aqui, né? Quando a gente estuda fasor, alguma coisa desse tipo, é isso aqui. E temos o ângulo beta, tá? Esse beta vai ser importante para a gente definir quanto de amortecimento, né? Como que vai ser a oscilação, etc. Tá? Mais para frente temos um gráfico que a gente consegue manipular, né? Ou entender melhor como que a localização dos polos, né? Influenciam na resposta do sistema, ok? Mas já fica a dica aí, tá? Então, sistema subamortecido, resposta ao degrau, né? Tá aqui para um fator de amortecimento 0,3, tá? Ó, perceba que aqui já é possível calcular a envoltória, ó, né? Foi calculado aqui a envoltória, onde a resposta vai estar oscilando, ó, tá? Então, a gente já conhece a resposta aqui. Então, esse aqui é um gráfico aí, né? Para um fator de amortecimento 0,3, tá? Então, o sistema subamortecido, tá? A resposta, né, de um sistema aí. Então, o que quer dizer isso lá para o nosso motor, né? A gente aplicou um degrau, né? A gente aplicou um degrau lá, 5 volts, 12 volts, né? Um degrau é aquela tensão constante que a gente aplica, né? E na entrada do motor, e ele foi, sei lá, para 10.000 RPM, né? Reduziu aqui para 7.000, né? E foi até chegar, sei lá, 8.500 RPM, né? Que seria o valor normalizado aí, alguma coisa desse tipo aí, tá? Então aqui temos essa resposta do sistema aí, ok? Sistema oscilatório com epsilon aqui igual a zero, né? Então, dado o degrau unitário lá, né, com epsilon igual a zero, a resposta vai ser aleatória. Então, aquele sistema que não é estável, né? Não tá, a gente chama aqui marginalmente estável, tá? Quando tem uma classificação. Mas a gente está classificando ele aqui como sistema instável, ok? Então, é um sistema oscilatório, tá? Então, ele não vai tender para o regime permanente aqui, ok? Para frente, a gente vai ver que essa característica a gente pode utilizar ela para ajustar os ganhos do controlador, tá? A gente tende a levar o sistema para
para ficar oscilando, né? E com isso a gente consegue, através do período, etc., outros parâmetros aí, calcular quais são os ganhos ideais aí, pelo menos um chute inicial para ajustar o nosso controlador, tá? Então é interessante a gente entender esse comportamento aqui. Então, sistema oscilatório, né? Polos sobre o eixo imaginário. Sistema com amortecimento crítico, né? Epsilon igual a 1. Né? O coeficiente de amortecimento aí igual a 1. Então, a resposta do degrau aqui, né, para esse caso, então a gente não tem oscilação, né? É um sistema com amortecimento crítico, né? Então, polo duplo aqui menos ômega n. Ok? Sistema com amortecimento crítico. Sistema super amortecido. Então, super amortecido aqui, ó. Né? Então, aqui era com amortecimento crítico, né? Então, epsilon igual a 2 aqui, um sistema super amortecido. Né? Então, aqui sem oscilação. Ok? Aqui tem os polos reais aqui desse sistema. Ok? Bom, aqui nós temos os gráficos de YT em função de ômega nt, né? Que a gente já tinha visto. Aqui. Só que aqui dá para ver né, do sistema super amortecido, né, amortecimento crítico, etc. Né, com valores diferentes aqui para epsilon. Então dá para ter uma noção de como que varia de acordo com o fator de amortecimento. Tá? A resposta do nosso sistema de segunda ordem aí. Tá? Aqui é interessante esse gráfico também, tá? A influência aí à medida que, né, o coeficiente de amortecimento aumenta ou a frequência natural não amortecida, tá? Então, se o fator de amortecimento, né, a gente está com um sistema subamortecido, a gente tem as oscilações, né? À medida que o fator de amortecimento cresce aqui, a gente tem menos oscilação, né? Mais ou menos aqui a configuração, né, 3D aqui em relação aos picos, etc. Em relação a esses dois parâmetros aqui. Bom, pessoal, e aqui chegamos aqui na figura que eu queria comentar com vocês aqui, né? Entre polos aqui, é mais ou menos o resumo, né? Da resposta do degrau, tá? Em relação às posições do polo e as configurações do sistema aqui. Ok? Muito bem. Essa era a figura que eu gostaria de mostrar para vocês também. Olha que interessante aqui, ó. Então, temos o sistema 1, 2 e 3, ok? Aqui as posições dos polos, né? Então, à medida que a gente cresce aqui, tá? No eixo imaginário, né? À medida que a gente desloca os polos aqui nessa direção, perceba que o sistema se torna mais oscilatório aqui, ó. Fica todo mundo na mesma envoltória, né? Só que a frequência aumenta, ó. Tá? Aqui é uma frequência mais baixa, né? Uma outra frequência. Então aqui a gente altera a frequência. Olha que interessante aqui, se a gente desloca os polos aqui, ó, para a esquerda, né? Ele mantém a mesma frequência, ó, só que o pico aqui é menor, ó, tá? O pico aqui da resposta, né, se torna menor. E se a gente trabalha com ele na diagonal, né, a gente vai alterar o tempo de resposta aqui, né? Ele vai ficar mais lento, ó. E ele mantém aqui o máximo pico, tá? Então, perceba que manipulando, né, os polos, se a gente tiver alguma forma de manipular esses polos, a gente obtém respostas diferentes, tá? Isso que é a ideia aí, que é importante vocês entenderem aqui, que conforme a manipulação dos polos, a gente obtém respostas diferentes. Para frente a gente vai estudar como que a gente vai manipular esses polos, ok? Bom, a gente tinha visto aí para o sistema de primeira ordem, né, o tempo de subida ou o tempo de resposta aqui, né? E aqui a gente tem mais parâmetros aqui para o sistema de segunda ordem, ok? Então a gente tem o tempo de atraso aqui, TD, que é 0,5, né?
do valor de regime permanente, tá? Que aqui é dado por mais ou menos um epsilon, tá? O valor de regime permanente a gente com uma faixa aí de oscilação aí, né, de mais ou menos 2%, 5%, tá? Geralmente utilizamos esses valores, tá? Então, tempo de subida é o TR, né? Então, até o valor de regime permanente, aqui, tá? Aqui a gente considera de 0 a 100%, tá? O tempo de pico é o tempo do máximo pico, tá? Máximo sobre sinal, tá? E temos o tempo de acomodação, que é o tempo aqui que ele vai atingir, né, mais ou menos 2% ou 5% do valor de regime permanente, né? A primeira vez que ele chega nesse valor, tá? Então, esses parâmetros aqui, pessoal, são muito importantes, né? É bom lembrar também, principalmente os nomes em inglês aqui, settling time, overshoot, né, máximo peak, peak time, rise time, delay time, etc. São os parâmetros, por que eu estou enfatizando aqui? São parâmetros que são utilizados nos controladores industriais, tá? Então, nos controladores industriais, você tem todos esses parâmetros aí, né? Vocês vão estar utilizando aí, mais ou menos vem com essa nomenclatura, tá? Muito bom. Aqui tem as inscrições de cada um, tá? Depois vocês vejam com mais detalhes. Bom, tempo de atraso tranquilo. Vamos ver aqui o tempo de subida, né? Então, para sistema com amortecimento crítico ou sistema superamortecido, o tempo de subida normalmente é definido como o tempo necessário para a resposta ao degrau ir de 10 a 90%. Então, volta ao mesmo critério lá de 10 a 90%, apesar do gráfico não estar mostrando lá, né? Então é de 10 a 90%, tá? E aqui tem como você calcular ele, tá? Acho que é isso que é importante aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, aqui é 0,5 do valor de regime permanente, tá? Aqui o tempo de subida a gente consegue calcular a partir da função de transferência lá do sistema de segunda ordem, a gente identificando os parâmetros, né, de fator de amortecimento ou coeficiente de amortecimento, né, a frequência natural não amortecida encontrando a frequência amortecida, né, então a gente consegue calcular a partir daquela função de transferência nossa aqui do sistema de segunda ordem, tá? Essa equação aqui. Então, se a gente escrever o nosso sistema dessa forma aqui, a gente consegue encontrar esses valores a partir, né, desses parâmetros, tá? Então, temos o tempo de subida, tempo de pico, tá? Mesma coisa que é π sobre ômega d, tá? A gente consegue calcular, tá? Olha só, já adiantando aqui. Então, se a gente quiser definir quais são os polos, né? Olha que interessante. A gente vai aprender como alocar esses polos para a nossa função de transferência, modificar esses polos para a nossa função de transferência. Perceba que a gente vai querer um determinado tempo de pico. Então, através do tempo de pico que a gente vai especificar no projeto, a gente vai conseguir achar qual que é o parâmetro ômega d, tá? E através de um outro parâmetro aí, qual que é o fator de amortecimento, né? Aqui a gente já consegue determinar o fator de amortecimento. Ou do máximo pico, né? Tem a equação aqui também de cálculo, né? E elevado a menos fator de amortecimento, π, etc. Sobre raiz de 1 menos epsilon ao quadrado vezes 100%, tá? Qual que é o máximo pico que eu quero? Eu quero 10% acima, 10%, né? Do valor de regime permanente lá. Então aqui a gente já consegue achar o fator de amortecimento, a frequência natural não amortecida, né? E a gente já consegue achar quais são os polos, né? A gente vai estudar isso de malha fechada, né? O polo que a gente quer que o nosso controlador traga no nosso sistema para que atenda esses requisitos aqui, tá? Quais requisitos, né? Esses requisitos que a gente está estudando da nossa resposta transitória, tá? Então, máximo pico. Pessoal, eu vou enfatizar aqui já, vocês costumam bastante errar aqui. O máximo pico é do regime permanente aqui até o valor do tempo do pico, tá? É esse aqui o valor, ok? Bom, sobre sinal, tempo de acomodação, tá?
Aqui também pode ser um parâmetro que a gente pode utilizar para projeto. Então tem ele para a faixa de mais ou menos 5%, mais ou menos 2%, tá? Temos as equações aqui, ok? Muito bom, pessoal. Vou encerrar aqui e a gente no próximo vídeo retoma para fazer a resolução desse exercício aqui.